1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O tema da palavra desta noite é: quando tudo se torna tarde demais. O perigo de um amor não confessado. Quem já achou 1 Timóteo 5, 8, diga amém. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ore comigo. Senhor, obrigado por esta palavra. Te louvo, te glorifico, Deus, por esta noite em que famílias estão reunidas aqui, pais, filhos, irmãos, irmãs. Senhor, pessoas representando seus familiares no intuito de crescer, de aprender, de serem edificados e aperfeiçoados pela Tua palavra e instruídos nela, Senhor, possam aplicar e viver uma vida melhor em família, serem melhores pais, melhores cônjuges, melhores filhos, melhores irmãos. Nesta noite eu te peço, Deus, a inspiração, a revelação da Tua palavra que veio ao meu coração, para que eu consiga transferir aos ouvidos dos Teus servos. Senhor, unge minha garganta e minha voz. Permita-me, Senhor, conseguir falar o suficiente para que os Teus servos entendam e compreendam a revelação da Tua palavra desta noite. Nós oramos e pedimos, certo que o Senhor nos ouve, porque assim cremos e desejamos, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir que você aplaudisse ao Senhor bem forte. Dê o melhor aplauso que você puder, bem forte ao Senhor. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, nesta passagem Paulo está dando um parecer muito importante sobre família. E ele diz que se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, esta pessoa ela é pior do que qualquer infiel. Esta pessoa negou a fé. A palavra que Paulo diz é dura de se ouvir, é difícil de suportar, porque ela nos confronta. Porque muitas vezes na igreja nós temos facilidade de posar de santos e de espirituais diante dos olhos de irmãos, de ovelhas e liderados, ou de líderes e pastores. É fácil nós parecermos bonzinhos, é fácil nós parecermos os melhores pais do mundo, os melhores filhos do mundo, os melhores irmãos do mundo, os melhores cônjuges do mundo. Mas aquilo que nós afirmamos crer precisa ser aplicado no dia a dia, na educação dos filhos, no relacionamento com a esposa, com o esposo. Ei, escute o que eu vou te dizer. No relacionamento com o irmãozinho, com a irmãzinha, viu? No relacionamento com os pais e com os filhos. A mensagem que quero vos pregar nesta noite começa com uma história de um suposto amor proibido. Começa com a história de um suposto amor proibido que na realidade não passava de uma obsessão, não passava de uma compulsão sexual, de uma paixão descontrolada que gerou um enorme conflito familiar. Eu quero vos chamar a atenção para um personagem bíblico que a Bíblia tece elogios enormes a ele. Um homem que alcançou grandes vitórias, foi conquistador de muitas guerras e batalhas, condecorado, vitorioso, ungido de Deus. Ninguém pode negar que ele era um vencedor, ninguém pode negar que ele era um homem de Deus, que ele era ungido de Deus, mas que infelizmente, por ele descuidar-se de alguns princípios, de alguns valores, por ele, mesmo sendo um homem de Deus, parar de cuidar da sua própria família enquanto cuidava da nação, ele acabou tendo a sua família destruída, dividida, dilacerada. Tragédias começaram a acontecer, desculpe o termo comum, debaixo do seu nariz, dentro da sua casa, e ele perdeu o controle, ele já não sabia mais o que fazer. Infelizmente ele não teve o conselho que Paulo deu a Timóteo sobre a necessidade de cuidar dos da casa, dos da família. Mas ele teve o conselho, com certeza, de profetas, de anciões, de pessoas que na experiência da vida tentaram lhe ajudar, mas às vezes somos nós que não queremos ouvir. Cuidado, pai, cuidado, mãe, quando você é advertido a respeito dos seus filhos e você não gosta de ouvir. Cuidado, filho, quando você é advertido pelos seus pais ou por sua liderança e você não gosta de ouvir. Isso não é bom, isso não é positivo. Isso vai acarretar em consequências ruins, desagradáveis para a tua vida. Quantos filhos nossos estão sendo problemáticos na escola e nós nem sabemos? Estão desrespeitando os professores, os supervisores, desacatam a autoridade da direção da escola.
nos envergonham, e às vezes nós nem sabemos por quê, porque nós não temos tempo para ir lá ver. Nós não consultamos os seus professores, que são autoridades sobre eles durante aquele período. E quando os professores falam deles para nós, nós ficamos ofendidos. Outro dia eu disse aqui, eu vi uma postagem interessante na internet, de que antigamente, quando o professor, o aluno, a criança tinha alguma dificuldade na escola e o professor lhe dava uma nota ruim, o seu boletim era desfavorável, o pai pegava o boletim e chegava na criança e dizia: que notas são essas? Chamava a atenção do filho porque ele estava descumprindo um dever que era estudar. Repreendia ele, disciplinava ele. Hoje não. Quando o boletim ruim do filho chega em casa, o pai e a mãe vai à escola e diz assim para o professor: que notas são essas? Como se o professor fosse o único responsável. Possa ele ter alguma parcela de responsabilidade, mas como se fosse ele o único responsável pelo mau andamento da educação dos filhos. Às vezes, amados, há mudanças de comportamento, há atitudes que não são mais condizentes com a educação que você deu. Há uma postura, seja na vida espiritual, material, seja na vida profissional, seja no namoro, seja no trato com o irmãozinho, com a irmãzinha, com o irmão mais velho ou mais novo, nas palavras ásperas que diz a você, ou para você, ou sobre você. E se você fizer de conta que nada está acontecendo, você pode estar construindo uma tragédia familiar. Filhos que não se respeitam, irmãos que não se admiram, não conseguem honrar um ao outro, disputam entre si, têm inveja um do outro, torcem pelo fracasso do outro, espizinham, ficam implicando, irritando, até o outro perder a compostura e às vezes partir até para a agressão. E se não for a interferência de um adulto, a coisa parte para as vias de fato. Digo isso com autoridade. Sou o 11º filho de meu pai, presenciei muitas crises dentro da minha casa, vi muitos dos meus irmãos entrarem em atrito. Graças a Deus, por servirmos a Deus, nada se tornou tão grave quanto o que vamos analisar aqui hoje. Posso falar com autoridade, pois minha irmã mais velha serve para ser minha mãe, pois ela tem um filho com 6 meses de diferença de idade, apenas como eu. Por ter sido criado num lar cristão, vivi sobre os princípios da palavra, vi onde meu pai, tentando acertar, errou demais, e veio tentado não cometer os mesmos erros, veio tentando acertar e não cometer os mesmos erros que ele, mas também erro como pai, estou tentando aprender e quero compartilhar com você o que Deus falou ao meu coração aqui, que eu precisava melhorar, e eu tenho aplicado isso na minha vida. Estou tentando ser melhor. Diga a quem está do seu lado: tente melhorar. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo de número 13. Como eu disse, a mensagem que quero vos pregar nesta noite começa com a história de um suposto amor proibido. Eu não estou falando daquele casal famoso chamado Romeu e Julieta, que tinham um amor e as duas famílias, por não se gostarem, não se suportarem, eles não podiam namorar. Não, estou falando de 2 meio-irmãos. Estou falando de um rapaz chamado Aminon e de uma moça chamada Tamar. Eu falo da família do rei Davi. Eu falo da história da família dele, que também é a história de muitas famílias hoje. A mídia, ela nos enche de notícias todos os dias dos mesmos fatos acontecendo. Preste atenção aqui, por favor, não se distraia. Recentemente nós vimos aí o julgamento de Misael Bispo, que por um ciúme compulsivo matou a Mércia. Você sabe como foi, você sabe a dor que ele causou na família, mas por causa desse relacionamento a família já estava dividida, já havia uma intriga, e durante o julgamento tudo isso veio à tona e é constrangedor até lembrar. Há um tempo atrás vimos o caso da Eloy do Lindenberg, onde ele mata ela por uma compulsão, por uma obsessão, por uma paixão desequilibrada. Vimos também o caso daquele pai que criou a filha no sótão ou no porão e teve filhos com ela e relacionava-se sexualmente com ela. Aqui no Brasil, não muito longe, esse fato também aconteceu. E não é distante de você, você deve conhecer casos próximos, a sua vizinhança, você deve ter alguém na sua família que talvez já tenha vivido algumas experiências como esta. E aí nos surgem perguntas: por quê? Como isso aconteceu? Estava debaixo dos meus olhos, diante de mim eu não enxerguei. E aí a gente percebe que na realidade nós não fizemos questão de enxergar. Esta passagem aqui, 2 Samuel capítulo 13, versículo 1 diz: aconteceu depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar,
Aminon, filho de Davi, amou-a. Angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon, dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Para aí, por favor, nós vamos lendo essa história devagar. Presta atenção, o que chamou a atenção em Tamar para Aminon era o fato dela ser virgem, moça pura, sem nenhuma experiência sexual, e nasceu nele um sentimento perverso. Ela era bonita, ele achou que a amava, ele não a amou. Você vai ver no decorrer da história que assim que ele abusa sexualmente dela, força ela a se relacionar com ele, ele alega nojo, ele a repudia imediatamente e lança ela para fora de casa, desonrada. Não havia amor em Aminon, havia uma atração desequilibrada, havia uma compulsão sexual, havia uma paixão totalmente obsessiva, e ele alimentou esse sentimento perverso justamente com esta intenção, por se tratar de uma moça pura, reservada, preservada na sua pureza, e isto mexeu com a sua mente suja. E ele era filho do rei, o primogênito, o possível sucessor do pai. Ele poderia herdar o trono do pai. Davi alimentava uma expectativa de que Aminon, como primogênito que fosse, assumisse o seu lugar. Mas o que ele faz? Ele alimenta um sentimento errado e pecaminoso a respeito de Tamar. Isso demonstra desrespeito. Isto demonstra falta de respeito pela irmã. Se você observar a história, você vai ver que ela era irmã genuína de Absalão. Ele era filha de Davi com a mesma mãe de Absalão. Ela era meia irmã de Aminon, porque era filha apenas de Davi. Ela não era filha da mãe de Aminon. Mas isto não quer dizer nada. Eles eram consanguíneos, porque eram filhos do mesmo pai. Mas Aminon estava desprovido de todo e qualquer princípio, de todo e qualquer valor moral. Isso mostra que havia um descuido dentro da casa de Davi em primar por princípios de respeito, honra e admiração pelo irmão. Independente dela ser apenas filha de Davi e não da sua mesma mãe, Aminon deveria respeitá-la como? Deveria entender que não deveria nem sequer cogitar a possibilidade de um ato, de uma aproximação, de um beijo sequer. Ele não deveria alimentar sequer um pensamento, uma intenção no seu coração de ter alguma coisa com aquela moça. Mas ele deu lugar para um sentimento perverso, ele deu lugar para um sentimento pecaminoso, e ele alimentou isso. E todo desejo alimentado se torna desejo consumado. Você precisa tomar cuidado com os desejos que você está alimentando, porque mais cedo ou mais tarde eles poderão ser consumados. E aí você vai dizer assim: mas por que eu fiz isso? Por que chegou até aqui? Por que isso aconteceu? É porque desde lá de trás, quando você deveria ter aniquilado esse sentimento e desejo na sua procedência, você não fez. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus disse para Caim: o pecado jaz à tua porta, ou seja, já está diante de você, sobre teu coração, teu desejo. Eu presinto, eu percebo, eu vejo a sua intenção pecaminosa. Aí Deus disse para ele em Gênesis 4, 7: mas cabe a você dominar o teu desejo. Diga quem está do seu lado: cabe a você dominar o teu desejo. Aminon não dominou o desejo, ele alimentou o desejo, ele cultivou o desejo. E o que é que acontece? Presta atenção. Ele comete um erro grave. Leia o versículo 3: tinha porém Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Alguém da família, era primo dele, era sobrinho de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. Versículo de número 4: o qual lhe disse: por que tu estás de dia em dia e tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber qual é o seu problema, tua necessidade, tua angústia? Então lhe disse Aminon: eu amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Olha só, ele nem considerava ela sua irmã, ele não lhe dava a devida honra e respeito. Por causa do sentimento perverso que estava no seu coração, ele tratava Tamar apenas como irmã de Absalão. Ele não respeitava o fato dela ser filha do mesmo pai. Presta atenção, versículo 5: Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama, finge-te de doente, quando te prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Para de ler de novo e presta atenção aqui. Aminon faz uma confissão errada a uma pessoa errada,
e recebe um conselho errado. Diga assim comigo: confissões erradas a pessoas erradas atraem conselhos e influências erradas. Diga de novo a quem está do seu lado: cuidado com quem te influencia. Veja a pessoa errada. Ele era seu primo, ele era sagaz, supostamente seu amigo, mas era sobrinho de seu pai. Ele precisava ouvir um bom conselho, ele precisava da influência certa, ele precisava de alguém que arrancasse do coração dele aquela intenção, aquele desejo. Ele precisava de alguém que tirasse aquela intenção, que o influenciasse positivamente, que fosse um incentivador de uma boa ideia, não de uma ideia errada, porque Jonadab foi incentivador de uma ideia errada. Jonadab tinha uma visão deturpada, uma visão perversa e desprovida de valores da situação. Quando ele fica sabendo do desejo de Aminon, da atração física, da compulsão, da obsessão que Aminon estava alimentando para com Tamar, ao invés dele desestimular aquele hábito de violência sexual, aquele hábito de aproximação e envolvimento ilícito e totalmente descabido, o que ele faz? Ele incentiva, ele arquiteta um plano, ele sugere algumas ações e algumas ideias, e sabe o que acontece? Aminon resolve alimentar aquela ideia. Ele já tinha um desejo, agora ele recebe uma ideia, e ele alimenta a ideia, ele resolve colocar a ideia em prática, e ele sofre a influência errada que Jonadab começa a exercer sobre ele. Amados, muitas vezes, por nós pais não sermos a influência certa, necessária para os nossos filhos, sabe quem os influencia? Amigos de escola, colegas de internet, contatos da internet, conhecidos que eles julgam serem amigos. Pois Jonadab, se fosse amigo de verdade, não incentivaria aquilo. Não se tratava só de uma violência contra qualquer moça. Ele também tinha laços familiares com aquela menina, e mesmo assim ele desconsiderou. Pais, filhos, moços, moças, escute o que eu vou te dizer aqui. Existem pessoas com essa mesma sagacidade ao teu redor, e você precisa abrir os seus olhos, porque às vezes você abre o seu coração, você fala de uma intenção, você fala de um desejo, você fala de uma vontade, você fala de uma intenção sua, e se esta pessoa não for a pessoa certa, não for a pessoa adequada, ela, ao invés de te aconselhar de forma positiva, ela pode te aconselhar de forma negativa. Ao invés dela te encaminhar para o caminho certo, ela pode te desencaminhar. Então, antes de você fazer seus confidentes, algumas pessoas que você acha que vale a pena, que de fato são da sua confiança, faça de seus pais seus confidentes. Eu sei que a intenção, o desejo de Aminon era absurdo, ele falar para Davi. Talvez isso seria algo que não soaria bem, poderia lhe causar grande constrangimento, mas Aminon não fala para Davi, não é por causa disso não. Ele já sabia que haveria a reprovação imediata do pai. Qual é o pai que vai consentir no abuso sexual da própria filha? Qual é o pai que vai aprovar um sentimento como esse? Ele não fala com Davi, porque ele sabia que obviamente Davi não concordaria. Às vezes nós pais temos a mania de dizer assim: ah não, meus filhos contam tudo para mim, minha filha fala tudo para mim. Cuidado, não se equivoque, sempre tenha uma ação de cautela. Confie na educação que você dá, confie na formação que você dá, mas supervisione sempre. Amém? Filhos, não confiem demais em si mesmos. Não achem que vocês são autossuficientes para resolver os seus próprios conflitos. Recorram sempre aos vossos pais. Eles já passaram pelos conflitos da adolescência, da juventude que você passou. Não pense que só você sentiu uma atração errada. Não pense só você que cedeu à prática, quem sabe, de masturbação ou de um ato sexual ilícito. Não pense que só você, quem sabe, se sentiu atraído por alguém que não deveria, se envolveu com alguma coisa que não deveria, fez alguma coisa que não deveria, praticou um ato ilícito que não deveria. Saiba de uma coisa, que com experiência própria ou vivenciada pelo tempo de vida, seus pais são as melhores pessoas para lhe aconselhar, lhe orientar e lhe ouvir. E por mais que você diga: pastor, mas ele é antiquado, ela é antiquada, não faz parte da minha geração. É verdade, não faz mesmo, mas entende bem o que você está passando por já ter vivido a mesma fase. E ainda que estejamos em tempos diferentes, não desacredite o que eu vou te dizer: as histórias se repetem, as situações só mudam de aparência, mas elas são as mesmas. Diz um grande pregador chamado Átila Brandão, cônsul, de Chipre no Brasil, e ele diz de forma clara que o cachorro é o mesmo, só muda a coleira. Os problemas são os mesmos,
muda a época, muda a forma com que acontece, mas os conflitos são iguais. Então você precisa tomar cuidado para quem você abre o seu coração. Cuidado com quem você se confidencia. É óbvio que todos nós precisamos de alguém para abrir o coração. Lembra de Maria? Já disse aqui, né? Ela recebe a notícia do anjo que vai ser mãe de Jesus, e ela não pode sair falando para todo mundo, mas ela precisava desabafar. Com alguém ela precisava falar. Era difícil segurar essa informação, esta responsabilidade sozinha. Ela vai à casa de uma prima chamada Isabel, e com ela fala: amado, você precisa de uma Isabel na sua vida, mas esta Isabel tem que ser uma pessoa de Deus de verdade. E esta Isabel pode ser seu pai, sua mãe, pode ser seu líder, sua líder, pode ser um amigo de fato, pode ser uma pessoa que segue e vive sobre os mesmos princípios que você, mas cuidado com quem te influencia. Amém? O problema é que Jonadab foi um incentivador de ideias erradas, e sabe o que acontece? Davi nem percebeu. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você está percebendo as coisas ao teu redor? Ei, você é pai, você é mãe? Você está percebendo? Quando um desejo errado, pecaminoso é alimentado, como a gente acabou de dizer, ele acaba sendo consumado. Por quê? Porque ele passa a influenciar e dominar aquela pessoa. A vontade dela fica atrelada àquilo. Olha aqui, ó, 2 Samuel 13, versículo 6. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se de doente. Vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço que minha irmã Tamar venha, prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon teu irmão e faz-lhe alguma comida. Para aí de ler um pouquinho, por favor, que é muito importante a gente ir com calma. Amém? A gente vai até o versículo 14. Aminon, ele se deixou influenciar pela ideia errada de Jonadab. Ele tinha um desejo, que ainda era só desejo. Ele não estava tendo coragem para fazer. Alguém deu a ideia errada, arquitetou o plano, ele tomou a iniciativa e fez. Agora preste atenção, amado. Quero dar um conselho aqui aos pais. Você não pode ser negligente e nem displicente na criação dos seus filhos. Primeira coisa, que eu já me adiantei aqui, mas eu quero chamar sua atenção. Veja que Aminon chama o pai. Aminon sabia a capacidade de manipular o próprio pai. Aminon sabia que ele conseguiria levar o próprio pai na conversa. Ei, se por um acaso um filho souber, passar pela ideia dele que ele pode enganar um pai e uma mãe, ele já está movido pelo enganador que se chama diabo. Não se ofenda aí não, filho. Nem você, marido, nem mulher, tá? Que isso se aplica a todos nós. Mas preste atenção numa coisa. Agora, o pai experiente na vida, homem de Deus que se diz ser, precisa ter discernimento. Diga quem está do seu lado: você precisa de discernimento. Não é estranho o filho se dizendo doente, se dizendo enfermo, requer justamente que a irmã venha lhe servir no quarto. A irmã que ele nem considera tanto assim como irmã. Qual é essa necessidade? Sabe, pai, mãe, você precisa supervisionar bem as ações dos seus filhos, para você conseguir perceber quando começar a acontecer mudança de comportamento. Aminon de uma hora para outra justifica uma doença e tem uma mudança de comportamento. Ele requer a presença da sua irmã, que o pai deveria julgar isso com outros olhos. Não estou querendo que você fique paranoico e fique achando que dentro da sua casa possa haver uma maquinação maligna e que alguém está arquitetando um plano. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou aprendendo com os erros de Davi. Eles talvez não sejam os mesmos seus, mas Aminon conseguiu levar Davi na conversa. Davi convence Tamar a ir, a fazer o que Aminon queria. E no versículo de número 9, ele requer que todos saiam da presença dele e ficasse só Tamar. Outro comportamento estranho. Ô pai, ô mãe, nós precisamos usar a capacidade que Deus nos deu. Amém? Amém. E orar a Deus pedindo discernimento, porque algo muito maligno estava para acontecer. Agora tudo começa quando Davi não percebe que o próprio primo não era boa influência para Aminon. Ele não supervisionava as companhias de Aminon. Ele não supervisionava as amizades de Aminon. Ele não conhecia de perto, de fato, quem eram eles, o caráter, a índole, a conduta, o que eles faziam, de fato.
Sabe, às vezes você não conhece os amigos do teu filho, a família dos amigos do teu filho. Às vezes você não conhece os amigos dos amigos do teu filho, que às vezes não é o amigo em si, mas os amigos dele já é influência perigosa o suficiente. Às vezes você não conhece nem o namorado ou nem a namorada dos seus filhos, não conhece a família deles. Isso é errado. Você deve se aproximar, você deve conhecer, porque você não vai conseguir impedir isso. Você sabia disso? Vai chegar o momento em que o filho e a filha vai fazer a sua escolha. Agora, você pode influenciar supervisionando, caminhando de perto, aconselhando, observando, monitorando, influenciando. Por quê? Porque senão outros o farão. Se você não for a influência que seu filho precisa, outros serão. Se você não supervisionar a amizade, as companhias, as práticas, as escolhas, as ações deles, alguém vai assumir esse papel. Jonadab assumiu esse papel. Você observa que houve mudança de comportamento em Aminon, e você também precisa observar toda e qualquer mudança de comportamento. Por exemplo, quando é que um adolescente começa a usar droga? Quais são os primeiros sintomas? Quando é que ele começa a se interessar por relacionamento homoafetivo? Como que você percebe? Mudança de comportamento, pai e mãe. Mas sabe qual é o defeito que nós temos? Nós não queremos admitir e constatar os defeitos, ou as falhas, ou qualquer desvio que os nossos filhos tenham. E nós ficamos tremendamente ofendidos quando alguém os acentua para nós. Sabe por que nós não vemos? Porque nós olhamos com olhar de pai e mãe simplesmente. E nós precisamos olhar com um senso diferenciado. Nós precisamos olhar pedindo o discernimento de Deus, dizendo: Senhor, eu não quero caçar, como dizem por aí, né? Chifre na cabeça de cavalo. Eu não quero inventar demônio onde não tem. Mas Senhor, meus filhos são teus, minha casa é tua, minha família é tua, e eu não quero aceitar que o diabo plante maldição na minha casa. Então você vai ter que começar a observar a mudança de comportamento. Não era estranho Aminon mudar tão drasticamente, começar a adotar aquela nova forma de ser, fazer aquelas exigências, alegar estar doente, alegar estar enfermo. Muitos pais, por não ter observado a mudança de comportamento dos filhos, porque não tem tempo para isso, não tem tempo para um lazer junto, não tem tempo para um diálogo, não tem tempo para uma conversa, como dizem por aí, um papo reto, né? Uma conversa clara, franca, porque não tem tempo para influenciar, para ser presente. Não nota que o filho mudou, que a filha mudou, e quando a casa cai, se desespera. Aí tudo pode ter se tornado tarde demais. E aí você vai dizer: e agora o que eu faço? Aí você vai levar para uma igreja e querer que um pastor conserte, vai chegar na escola querer que a professora conserte, vai chegar diante das autoridades e querer que as autoridades conserte. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não foi a igreja, não foi a liderança, não foi professor, nem a autoridade que fez e que pôs esta criança, este filho, esta filha no mundo. Eles são responsabilidade suas, dos pais. Amém? E por mais que as autoridades elas possam auxiliar, por mais que a liderança eclesiástica possa auxiliar, por mais que o setor de educação secular possa auxiliar, será limitado, porque a influência que ele sofre dentro de casa é maior. E dependendo do meio que ele vive, da forma, da cultura familiar que ele tiver, isso vai refletir lá, vai até atrapalhar lá. Se nós tivéssemos famílias mais sadias, famílias saradas, mais equilibradas, pais e filhos que temessem mais a Deus e se respeitassem e se honrassem, nós não precisaríamos tanto de presídios. Estaria sobrando vaga e eles não estariam superlotados. Mas porque falta esses princípios, é que cada vez mais nós vemos a criminalidade aumentar, nós vemos a criminalidade crescer. E talvez você vai dizer assim: ah, pastor, então é culpa só dos pais. Não, calma, agora está sobrando um pouquinho para os pais, mas sobra também para os filhos. É necessário nós observarmos a mudança de comportamento. E a mudança de comportamento começa dentro da igreja, na escola, no trato com os irmãos, na forma como se dirige a nós. Você não tem notado alguma mudança aí? Você não acha que está precisando de alguma medida? Você não acha que está requerendo alguma posição sua, ou você vai deixar alguém assumir o controle no teu lugar? O traficante assume, o criminoso assume, os movimentos LGBT assumem, eles assumem. Sabe, querido, infelizmente alguém vai assumir e vai influenciar e vai decidir o rumo da sua família, e você não vai conseguir evitar certas tragédias. Veja que Aminon estava tendo um comportamento estranho, e o pai não percebe, o pai se deixa manipular, o pai consente naquilo. Continue lendo e você vai observar o absurdo. Versículo de número 15
a 17. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai. E ela lhe disse: não há razão que me despedires assim, maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém ele não quis dar ouvidos. Chamou o seu moço que servia e disse: ponha fora a esta e fecha a porta após ela. Viu só como ele tratou? Antes ele dizia que amava, ele abusou, ele obrigou ela a se deitar. Se você ler o versículo 9 ao versículo 17, você vai ver que ela tenta demovê-lo da ideia, ela tenta convencê-lo a não fazer aquilo e diz: ei, não é assim que se faz em Israel, isso é loucura. Ela chega a ponto de dizer assim: peça então para o rei, ele não vai me negar você. Olha só, ela chega a ponto de imaginar, de cogitar isso, e diz assim: peça ao rei, ele não vai me negar a você. Mas nem isso muda a ideia de Aminon. Por quê? Porque a perversão tinha tomado conta do coração e da mente dele. Veja que havia aqui no coração dele totalmente a deturpação de caráter. Ele estava influenciado por aquela compulsão, por aquela obsessão. Mas antes ele não tinha tomado nenhuma ação, até que alguém lhe influenciou. Por isso que eu estou falando para você que desde o início, cuidado com quem te influencia. Cuidado com quem você confidencia tuas vontades, teus desejos, teus sonhos, tuas intenções. Cuidado para quem você abre o coração, porque alguém, ao invés de te ajudar a mudar, pode te ajudar a cair de vez. Sabe, de repente uma mulher casada começa a sentir atração por um homem que não deveria, porque a Bíblia diz que só de sentir atração já está cometendo adultério. Às vezes um homem casado começa a sentir desejo por outra mulher, não deveria, só de desejar já está cometendo adultério. Mas ele ainda, diz a palavra, que está no campo do desejo, ainda não houve uma consumação, não houve uma junção carnal. E aí o que acontece? Dependendo da pessoa, que essa pessoa abrir o coração, alguma coisa vai acontecer. Alguém pode falar: isso mesmo, sua boba, aquele teu marido não te merece, ele não vale nada, ele é um folgado, ele é rude com você, ele não te dá o que você precisa. Aí, ó, esse outro aí te elogia, te acha bonito, te acha interessante. Esse outro aí te dá tudo que você tem, ele pode te dar uma vida melhor. E vai a coitadinha acreditando nas juras de amor e cai. E se você acha que eu estou falando aqui de conto da carruchinha, no gabinete pastoral a gente lida com isso direto. E vou te dizer mais, para a glória de Deus, aqui dentro desse templo nós não temos nenhum caso como este, mas pastoreando ao longo de 15 anos, eu já tenho lidado com isso frequentemente. Isto não é novidade. Pessoas que quando menos esperam, começam a se dar e se permitir a sentimentos perversos. E se houver um confidente, um conselho errado, uma confissão errada, poderá vir um conselho errado e essa pessoa tomar uma ação totalmente descabida e pecaminosa, e atrair sobre si uma grande consequência e maldição. Então daí a importância de você tomar cuidado sim com quem te influencia. Veja aqui, querido, a necessidade de você observar a mudança do comportamento. Voltando a falar aqui, quando Aminon ele traz Tamar para a sua intimidade, ele exige que todos saiam e ele a leva para o quarto. Se você ler a palavra aqui, ó, você vai ver que ele não aceita ser alimentado ali no ambiente de fazer alimentação, numa copa, numa cozinha, numa sala. Versículo 10 diz, ele diz assim: traz a comida ao quarto, comerei da tua mão. Aí entra também a excessiva pureza e inocência de Tamar. Por isso que nós pais precisamos prevenir nossos filhos, ensiná-los para a vida. Diga para quem está do seu lado assim, ó: converse com seus filhos. Prepara eles para a vida, meu irmão, para eles não ficar aí caindo em cilada, para eles não ficar sendo presa fácil na mão daqueles que querem de alguma forma induzi-los. Essa menina foi muito inocente. Ela olhou para mim não apenas como seu irmão, filho do próprio pai, e ela não conseguiu mensurar, medir a possibilidade de algo estranho estar acontecendo. Nossos filhos precisam estar prevenidos, instruídos, para que quando de alguma forma algo de errado possa querer seduzi-los, eles estejam prontos para dizer não. O que Paulo ensina-nos como igreja? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Que a palavra de Deus diz: fugir da aparência do mal.
Um filho devidamente instruído, preparado, ele vai aprender a resistir à proposta do uso das drogas, da sexualidade imprópria, ilícita ou indevida. Ele vai aprender a resistir às más influências, às seduções, para a promiscuidade, para a criminalidade. Por quê? Porque seus valores estarão bem plantados, bem enraizados, e ele será uma pessoa esclarecida, preparada para se defender, para reagir às circunstâncias da vida. Mas se você criar o seu filho dentro de uma bolha, sem uma conversa franca, sem uma conversa clara, sem lhe esclarecer e explicar como funciona esta vida, ele vai se tornar, ou ela vai se tornar, uma presa fácil. O mundo vai ser atraente para ele ou para ela. O que não presta vai parecer coisa boa. Não era normal uma moça entrar num ambiente tão íntimo de um homem. Basta você estudar um pouquinho a cultura, a realidade histórica da época. Mas por que essa menina caiu nessa? Alguém não estava fazendo o papel dentro desta casa. Aliás, o pai deveria ter dito: não, Aminon. Ele poderia estar com câncer, ele poderia estar com a doença que fosse. Tua irmã não entra aí. Você tem servas, você tem servos para fazer isso. Faltou para o pai discernimento das reais intenções do filho. E às vezes, nós, por não querermos admitir que existem sim alguns péssimos hábitos nos nossos filhos, alguma conduta, algum comportamento que não é o ideal, nós fazemos de conta que não estamos vendo, e aí promovemos o mal dentro da nossa própria casa. E eu sei que para alguns filhos aqui essa palavra pode estar um pouco chata, um pouco ruim de ouvir, mas é para o vosso próprio bem, e com certeza vai favorecer vocês também. Ei, esta menina foi abusada dentro da própria casa. E qual de vocês aqui que nunca viu um caso desse acontecer? Padrasto abusando da própria enteada, primo, tio, por que não dizer pai? Por que não dizer também, tem uma coisa que ninguém gosta de falar, desculpe irmão, mas essa palavra mexeu muito comigo, porque tem gente que não gosta de admitir que existem também atos libidinosos por parte de mulheres, de irmãs mais velhas que se envolvem com seus irmãos mais novos. Você acha que isso é absurdo? Já vi na mídia e já constatei em gabinete pastoral casos de mãe que abusaram de filhos. Absurdo para você que talvez está vivendo numa bolha, fazendo de conta que não existem coisas ruins ao teu redor. Como igreja de Cristo, você tem que estar preparado. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Nós temos que estar prontos, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas eu tenho que estar prevenido para as armas que o diabo plantou nesse mundo para nos atingir, para tocar em nossos filhos, para tocar em nossa casa, para tocar em nós, nos atingir, destruir a nossa família. Nós precisamos estar alertados e devidamente capacitados para rebater, para lidar e para repreender este mal, em nome de Jesus. Mas não é só orando, não é só orando. Davi era um ungido de Deus, Davi é compositor da maioria dos salmos, ele era um grande levita, um grande adorador. E por que aconteceu isso dentro da casa dele? Por quê? Pela mesma razão que acontece nas nossas. Ou estamos muito ocupados com o nosso trabalho, com a nossa faculdade, com os nossos passeios, ou estamos muito distraídos com a novela, com o Facebook, ou estamos muito distraídos com as nossas realizações pessoais e esquecemos dos filhos. Ou nós posamos de espirituais e não gostamos de admitir que temos problemas em casa e não os confrontamos como precisa. Entendi isso, irmão? Amém? Agora vamos seguir em frente. 2 Samuel capítulo 13, versículo 19 a seguir. Acontece que Tamar tinha um outro irmão, o nome dele era Absalão. E Absalão, ele encontra com Tamar logo após o acontecido, e ele pergunta para ela. Olha a pergunta que ele faz, versículo 20. Absalão, seu irmão, disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Por que você acha que Absalão vai direto ao ponto? Ele já pergunta: você estava com Aminon? Ela aparece toda rasgada, ela aparece toda violada. Desculpe a expressão aqui, não se escandalize, irmão. Por isso que as crianças vão para o cultinho, tá? Aqui, os adolescentes que estão aqui ouvem coisas piores lá na escola, a não ser que eles não estudam onde os meus estudam. De vez em quando eu tenho que bater um papinho lá, não é fácil não. Ei, Absalão imediatamente já desconfia que foi Aminon. Por quê? Só que aqui tem um problema. Eu não sei se Absalão, como irmão, havia notado os desvios do seu irmão e não tinha falado nada para o pai, ou nada para sua irmã, ou também não se importou, não quis também repreendê-lo, não quis aconselhá-lo, não quis influenciá-lo, porque havia uma certa rixinha, porque Absalão, segundo a história, peraí irmão,
Quando é história, a gente fica aqui no direito da dúvida, mas segundo alguns historiadores, Absalão tinha uma dificuldade com Aminon, porque Aminon era um cara que tinha uma vida desregrada, não tinha muito compromisso com o seu papel de possível herdeiro do trono, não fazia muita questão, apesar de já estar lhe garantido. Então, como ele tinha a suposta garantia, eu sou o primogênito e herdeiro natural do trono, não fazia muita questão para ser obediente, para ser um cara leal, compromissado, era dado a umas atitudes totalmente inconvenientes, incompatíveis com a sua posição. Então, Absalão, que era muito correto, muito certo, muito sincero, o que acontece? Ele fica um tanto ofendido com o pai, porque o pai preferencia, o pai favorece Aminon, e ele tem supostamente, uma certa rixa com Aminon. Então, talvez alguém vai falar, não, já era implicância de Absalão, mas vamos dizer então que fosse, por ser implicância, ele observava o que o pai não observava. Verdade ou não é? Quando você vai de coração puro fazer um negócio com alguém, facilmente você é enganado. Mas quando você vai cheio de precaução, você não é enganado. Sim ou não? Você vai, puxa toda a documentação, analisa, vê os prós, vê os contras, vê a situação legal, como estão as coisas. Você não é passado para trás. Agora você vai de coração puro, vai todo aberto. Beleza, está tudo certo, confia só na palavra. Já foi o tempo que fio de bigode valia alguma coisa. Hoje não vale mais nada não, irmão, só incomoda. Até Silas Malafaia arrancou dele. Só incomoda. Mas por que Absalão pergunta: e você estava com Aminon, teu irmão? Só que percebe que ele talvez já notava que o irmão tinha um comportamento inadequado. Ele talvez já percebia que ele tinha algum desvio, que ele tinha alguma intenção equivocada, talvez por um olhar, um comentário. Ei, irmãzinha, um olhar, um comentário quer dizer muita coisa. E aí você precisa aprender a vigiar uma ação, uma conduta, um comportamento. Só que Absalão prefere não fazer nada. Veja o que está escrito aqui, 2 Samuel, capítulo 13, versículo 20. Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie, sou eu aqui, sou teu irmão, deixa comigo. Ele pegou Tamar, levou para casa, e ela esteve solitária em sua casa. E a Bíblia diz que, ouvindo Davi isto, ele acendeu a ira, ele ficou irado, ele ficou revoltado. Veja bem, primeiro ponto, que eu já me adiantei, ele tinha percebido alguma coisa errada. Só que eu percebo aqui que ele não deve ter falado para o pai, ou não deve ter advertido a irmã. O que ele faz então? Ele ampara Tamar. Não é o pai que leva a filha para casa, é o irmão. Quantos pais, porque os filhos erram, lançam eles na mão do mundo? Eu conheço pastores, porque a filha errou, jogou, expulsou para fora de casa. Eu conheço obreiros que, para manter a boa aparência na igreja, expulsou filhos de casa porque eles cometeram um erro, porque eles pecaram, para ficar de bem com a instituição. Ei, meu irmão, homem e mulher de Deus, salvo em Jesus Cristo, não vive de reputação, vive de consciência limpa. Não importa-se com a sua reputação, porque a tua reputação é aquilo que as pessoas pensam que você é, imaginam a teu respeito, mas a tua consciência é aquilo que de fato você é aquilo que Deus conhece, é aquilo que você é na presença de Deus. Ame seus filhos, ainda que eles errem, ainda que eles sejam imperfeitos. Davi, ele não traz a própria filha para casa, quem ampara é o irmão Absalão. Davi não abraça a própria filha, Davi não acolhe a própria filha, ela vai para a casa de Absalão, ela mora lá 2 anos. E quando Davi, o pai, e Davi, o rei, ao saber, fica irado, a ira dele se limita ao fato só de indignação. Ele não toma nenhuma medida disciplinatória. De novo, vou dizer aqui no campo de história, não há nenhum registro de punição severa contra Aminon, exceto que alguns historiadores registram dizendo que ele recebeu ali uma punição, perdendo algumas regalias do palácio, e foi pastorear rebanhos por um tempo, porque pastorear rebanhos era considerado uma coisa desonrosa. Acho que é por isso que um monte de gente não quer ser pastor, né? Era considerado algo desonroso, não era uma profissão bem vista, não era algo de valioso, era algo que alguém fazia por não ter preparo, ou não saber fazer outra coisa, né? Será? Mas olha aqui, Absalão fica com mais ódio ainda, porque não vê Davi tomar uma atitude, nem como pai e nem como rei. Ele só simplesmente diz assim: você vai perder as regalias do reinado, do palácio, vai apacentar alguns rebanhos. Olha só, veja versículo de número 22 de 2 Samuel 13. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem. Diga assim comigo: nem mal nem bem.
Fala bem forte, este é o problema. Sabe, irmão, eu fazer de conta que o problema não está acontecendo, aí está a raiz do problema. Sabe quando eu, pai, ou você, mãe, ou nós, cônjuges, fazemos de conta que não está acontecendo nada, não falo nem mal, nem bem, a coisa vai crescendo. Houve mudança de comportamento, houve uma prática errada, houve um ato de deslealdade, de infidelidade, houve um ato de intransigência ou de desobediência. Não se assentou, não conversou, não esclareceu, não resolveu, não houve disciplina, não houve correção. Sabe o que isso vai gerar? Problemas maiores. Diga para quem está do seu lado: tome atitude. Pode falar com autoridade: tome atitude, senão o problema vai crescer. Absalão ficou alimentando o ódio. De novo, desejo alimentado será desejo consumado. Ódio alimentado será um ódio, um ressentimento que vai gerar a sua consequência, o seu mal, vai gerar o seu fruto. O ódio alimentado vai gerar alguma ação concernente ao ódio. O que o ódio faz? Mata, destrói. 2 anos se passaram. Versículo de número 23. Aconteceu que passados 2 anos inteiros, 2 anos inteiros, Absalão ainda maquinava em seu coração um desejo. Ele queria matar Aminon, porque ele vê que aquele crime era passivo de morte. Irmão, por ser filho do rei, o primogênito, o rei não pune com morte. Mas Absalão achava que tinha que ser com morte. Então ele falou: já que meu pai não determinou, não o fez com as próprias mãos, pois desonrou sua filha, eu o farei. E ele começa a alimentar o desejo. E Absalão não vê o pai aplicar uma disciplina. Ele entende que tinha que haver uma disciplina justa para aquela atrocidade cometida. Então a falta de atitude do pai gera a atitude errada no filho. Diga quem está do seu lado: a falta de atitude nos pais geram atitudes erradas nos filhos. Eu sei que essa palavra hoje está puxada, né? Mas é para o teu bem familiar. Amém? Tamar fica 2 anos na casa de Absalão. Por quê? O agressor morava no mesmo teto. Quantas vezes o agressor mora no mesmo teto? A filha é abusada pelo padrasto. Sabe o que a mãe faz? Ei, escuta isso aqui, irmão, isso é sério. Você é mãe? Tem filho em casa? Tem filho em casa? A filha é abusada pelo padrasto. Sabe o que a mãe faz? Manda a filha morar com o pai, com a tia, com a avó, e continua com o agressor. O que a filha vai pensar a respeito da mãe a partir de agora? A desconstrução da personagem mãe, a progenitora, a protetora, a educadora, o referencial, o exemplo, o amor que deveria ser de mãe para filha, totalmente destruído, porque ela prefere ficar com o agressor da filha. E se você acha que eu estou falando besteira, esta semana nós temos casos inúmeros no Brasil. Mas esta semana eu ouvi a rádio, e eu costumo dizer que eu me responsabilizo pelo meu horário. Antes e depois eu não me garanto não. Tem mais uns 4 lá que dá para aproveitar, viu, meu irmão? Porque o resto é muita baboseira. Eu preciso mandar você ouvir a rádio, porque é uma forma de nós pregarmos o evangelho. Já pensei em parar de tanto absurdo que eu escuto ali, mas eu preciso estar lá para fazer a diferença. Não que eu seja melhor, para somar força com aqueles que estão lá fazendo a diferença também, que tem muitos lá fazendo a diferença. Glória a Deus. Mas eu ouvi num programa anterior ao meu, uma mãe ligando, pedindo uma revelação a um suposto pregador. E ele foi lhe induzindo a falar. Não foi revelação alguma, que eu não entendo. Desculpe vocês mulheres, por favor mulheres, amadureçam mais emocionalmente, por gentileza, e não saiam contando a vossa vida ao vivo em rádios por aí dessa forma, revelando a vossa intimidade. E ela dizendo: ai pastor, sabe o que é? Eu preciso de uma oração para eu conseguir dar uma segunda chance para o meu marido, porque ele se envolveu com a minha filha. Irmão, o agressor mora dentro da própria casa. E ela pedindo oração para uma segunda chance para o agressor. Vai dar uma segunda chance para algo pior. Vai conduzir a família a algo pior. Passaram-se 2 anos, Davi não fez nada. Passaram-se 2 anos, Davi não tomou nenhuma atitude. A falta de atitude do pai gerou o filho, que achava-se no direito de tomar atitude, tomar uma atitude. O que ele fez? Ele planeja matar Aminon. Aqui em 2 Samuel 13, versículo 23 a 29, Absalão vai no pai. Eu disse para vocês que essa palestra é minuciosa, por isso que estamos indo com calma. Então eu preciso da vossa atenção. Ele vai no pai, e ele pede permissão do pai para que todos os filhos do rei façam parte de uma festa que ele vai promover.
O rei disse assim: não, para que isso tudo? Não precisa disso tudo não. Vamos lá, pai. Não, eu não quero ir. Olha aí, o rei não fez questão de estar presente. Perigo, você não fazer questão de estar com seus filhos em alguns ambientes que eles frequentam, conhecer os amigos com quem ele anda. Aí olha só, ele falou: então faz o seguinte, deixa Aminon ir. Ô irmão, por favor, irmão, você é inteligente, presta atenção nisso aqui. Absalão não falava com Aminon, odiava Aminon porque tinha violentado a própria irmã. Você acha que Davi não sabia disso? Agora ele chega e fala assim: deixa Aminon ir. Olha que Davi faz o seguinte, presta atenção, versículo 27, versículo de número 25. Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não sermos pesados. Insistiu com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: quando não, deixa ele conosco, Aminon, meu irmão. Porém o rei disse: para que ele iria contigo? Ó irmão, lá no fundo, lá no íntimo, Davi sentia cheiro de coisa errada, mas não queria admitir. Lá no fundo, Davi sabia: está armando alguma coisa, Absalão está querendo aprontar. Para que você quer levar Aminon, se vocês dois nem são íntimos? Aminon deu um jeitinho, ó, de novo o pai foi persuadido, e Aminon vai para uma cilada, onde o próprio irmão estava armando tirar a sua vida. Eu preciso andar porque o horário está correndo e eu tenho muita coisa para falar. Eu pretendo concluir. O que aconteceu aqui? O sofrimento de Tamar e a omissão do pai encoraja o ódio de Absalão. Então ele planeja, ele maquina. Só que Davi de novo não faz nada para evitar. Pergunte a quem está do seu lado: o que você vai fazer para evitar as tragédias na sua família? Fala aí, me ajuda a pregar aí. Eu vou correr aqui por causa do horário. O que Davi fez? Ele perguntou: mas por quê? Não tinha nem que perguntar. Falou: Aminon não vai. Ah, por quê? Não, coisa minha, Aminon não vai. Entendeu, irmão? Amém? Lá em casa de vez em quando eu falo: não tem, é coisa minha. Você não tem que saber porque eu não quero. Que isso, pastor? Mas isso é muito antiquado, isso é coisa das antigas. É, irmão, é por isso que a coisa está do jeito que está. É porque a gente quer ser tão moderninho, a gente não quer cometer erros que os pais cometeram, porque alguns extremos eles erraram sim, e eu concordo. Só que tentando corrigir o erro deles, eu cometo erros piores. Eu preciso cometer o erro que o meu pai cometeu, tentando fazer o melhor comigo, e talvez ele errou, mas eu não posso cometer um erro pior do que o dele, sob o pretexto de consertar o erro dele. Ei, você precisa assumir o seu papel de mãe, o seu papel de pai nesta casa, e entender que para o bem da sua família, você vai ter que ser sacerdote, e você vai ter que ser líder, e você vai ter que ser autoridade espiritual nessa família. Está difícil dizer amém aí hoje? Amém? Oh, glória a Deus. Se eu estivesse falando que você ia prosperar, ganhar carro novo, casa nova, você estava, aleluia, oh glória, o pregador está bom hoje. Mas está difícil, né? Eu entendo você. O que aconteceu? O que aconteceu? Absalão matou Aminon. Por quê? Porque Davi preferiu ignorar essa possibilidade. Não é ignorando os problemas que vamos ter solução, que vamos evitar conflito, que vamos ter paz e tranquilidade. Você está me ouvindo? Amém? Ei, não é fazendo de conta que nada está acontecendo, não é fazer de conta que não está vendo. Aminon é morto lá em 2 Samuel 13, versículo 32 e 33. Aí Davi chora. Ele chora a morte. Mais uma tragédia na sua família. Uma tragédia que ele poderia ter evitado. Aminon foi morto pelo próprio irmão Absalão, amando de Absalão. E o pai, de certa forma, já sabia, mas de novo não faz nada para evitar. Agora, lá em 2 Samuel capítulo 13, versículo 37, ele pranteia a morte de Aminon todos os dias. Ei, escute isso. Olha ele aqui de novo, tentando acertar e errando. Por quê? Tamar, você não vê nenhum esboço de reação a não ser a ira de Davi, porque é mais frustração do pai pelo filho primogênito, que ele sonhava que fosse rei, do que a ação do pai, que precisava disciplinar um filho, e um rei que precisava aplicar a lei naquele que cometeu um crime. Você entende isso? Agora aqui, ele está chorando. A Bíblia diz que ele chora todos os dias a morte do filho Aminon. Ele demonstra dor pela morte de Aminon, mas por Tamar, ele nada fez. Ela foi estuprada dentro da própria casa, sob sua autoridade e concessão. Quantos pais choram porque os filhos foram para a cadeia,
mas sob sua autoridade e concessão, eles faziam o que queriam, quando queriam, do jeito que queriam. Eles eram senhores da sua própria vida. Quantas mães lamentam a filha ter tomado caminhos totalmente imorais, mas sob sua concessão, a filha tomou esse caminho. Eu sei que eu vou falar aqui, eu pareço antiquado, mas eu quero dar um conselho para você, mãe. Crie sua filha como filha e crie seu filho como filho. Ensine desde pequeno o papel dele como homem e o papel dela como mulher, ou você vai ter problema sério no futuro. Eu morava numa rua onde tinha uma menina de 7 anos, que ela andava para cima e para baixo brincando com moleques, só de calcinha, sem nada. Ela cresceu despudorada, ela não tinha pudor nenhum. Para ela era normal ficar só de calcinha na rua. Na adolescência, cansei de ver a mãe sair atrás dela. Não digo o nome aqui porque é uma pessoa que considere por ética não posso fazer isso. Mas quantas vezes encontrei com ela quando eu chegava da igreja de vigília, ela falava: Itamar, você viu a fulana? Eu, por quê? Está na rua até agora, não voltou. Descia de carro de homem casado, descia de moto, chegava fora de hora. Não foi criada com os valores e os princípios adequados. Uma criança sem pudor algum, sem cautela alguma, se tornou uma pessoa vulgar, que achava que era natural agir daquele jeito. Pai que acha graça de filho mexer com mulher na rua, chamar de gostosa, de bonitona, de tesuda. Ei pastor, isso é palavra de falar na igreja? Meu irmão, você escuta isso na televisão, nem muda de canal, rapaz. Para de hipocrisia. Vai dar uma de ofendida aí? Fica lá sozinho, lá você ouve coisa pior, e ri, racha de rir. Chega em casa, você vai ver reprise do Pânico na Band. Se não deu para ver, vai no YouTube acessar os melhores vídeos. Falam coisas piores do que eu estou falando aqui. E depois quer ter um filho com caráter, com boa índole, que seja bom marido, que seja bom pai. Você está construindo um filho problemático. Conserte, ainda dá tempo. Cuide logo disso antes que tudo se torne tarde demais. Antes que fique tarde. Depois você vai prantear: ai, que eu fiz, meu filho agora está vivendo um relacionamento homoafetivo. Mas quando ele subia no salto alto, você achava bonitinho. Ah, que legal, ele sabe andar de salto. Quando ele passava o teu batom, você achava interessante. Quando ele se interessava pelas tuas roupas. Quando você tomava banho nu na presença dele, dando a ele acesso à sexualidade feminina antes da hora, do jeito errado, fazendo com que ele tornasse comum a sensualidade feminina, e pensando na mente dele, no subconsciente dele, que aquilo era normal, perdendo ele a atração e o desejo natural que o menino tem que ter pela mulher. Você desconstruiu a masculinidade dele. Quando você pôs um estranho dentro da sua casa, que praticou um ato libidinoso e você não fez nada, você desconstruiu a masculinidade dele. Ele tomou aversão a homem, a pai, ou a querer ser homem, porque ele viu aquilo um monstro. E por que eu estou pregando aqui hoje? Porque Deus quer tirar essas escamas dos seus olhos e fazer você, pai e mãe, enxergar que você precisa urgentemente tomar atitude pelo bem da sua família. A nossa nação está sendo destruída com a influência errada. Não tem mais nada que presta na televisão que você consegue assistir na presença dos seus filhos. Você fica constrangido, porque nos expõe à vergonha. Davi foi chorar quando já era tarde, Aminon já tinha morrido. Diga para quem está do seu lado: não espere ficar tarde. O que aconteceu, gente? Por favor, estou chegando lá. Tenha um pouquinho de paciência. Eu avisei que hoje ia ser mais minucioso, né? Absalão foge, fica 3 anos fora de casa, sem ver e nem falar com o pai. Sem ver e nem falar com o pai. Segundo Samuel 13:38. Eu só estou usando Bíblia, irmão. Eu não estou lendo um livrinho aqui. Eu não assisti um documentário, um filme e fiquei sugestionado, não, irmão. Estou pregando aquilo que Deus pôs no meu coração, para eu abrir os teus olhos. Analisando a vida de Davi. Ele foge. Ou você precisa amar seu filho do jeito que ele é, e você precisa amar seus filhos de igual modo. Ensinar, estimular, contribuir para que eles aprendam a ter respeito e admiração entre eles, porque senão eles vão se autodestruir. Absalão odiou Aminon pelo ato que ele fez com a irmã, mas ele já tinha repúdio pelas ações que ele tinha antes e era o preferido do pai. Você não pode cultivar isso dentro da sua casa. Trate todos de igual modo, discipline todos de igual modo. Abra concessões quando necessário. Tem pai e mãe que só sabe dizer não, 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 não. Tem hora que é hora de dizer sim, e abrir uma concessão, de ser maleável. Conquiste o coração do seu filho, conquiste a admiração dele, respeito dele. Ele não vai precisar de confidente lá fora. Ele não vai precisar de amigo viciado para influenciar. Ele não vai precisar de amigo envolvido com crime para influenciar. Ele não vai precisar de pessoas para lhe darem ideias erradas. Ele já tem ideia e opinião formada. Ele não será influenciado, ele será um influenciador.
Mas você precisa ser o melhor amigo dos seus filhos. E para isso eles têm que ver em você igualdade. Ah, mas é o mais novinho, é o caçulinha. É, a caçulinha, não tem esse negócio de caçulinha não, mano. Lá em casa corta um dobrado danado. A minha esposa coloca o mármore para lavar prato na cadeira, sobe aí, lava prato aí, igual tua irmã, igual teu irmão. Arruma teu quarto, varra a casa, passa pano. Que isso, pastor? Isso é absurdo. Gostei de não ter lavado na sua casa. Vai lá. É eles que pagam minhas contas, é ele que alimenta meus filhos. Ah, pastor, mas a lei agora mudou. O problema é da lei. A lei não vai influenciar a minha vida. Eu sei até onde pode ir a minha ação. Eu sei até onde pode ir a aplicação da minha autoridade. Eu não sou um espancador não, meu irmão. Eu não sou arbitrário não, mas eu entendo meu papel. Eu sou pai e ninguém vai me roubar esse papel. Eu não vou entregar isso na mão de qualquer um, porque eu estou criando filhos que honrem a sociedade. Eu não estou criando filho para dar trabalho aí na rua não. Eu estou criando filhos que glorifiquem a Deus, que honrem a Deus, e que de alguma forma a geração deles vai falar coisas boas, coisas positivas deles. Porque eu não quero ser motivo de vergonha para o meu pai, que já está na eternidade, mas não quero ser motivo de desonra para ele. Assim como eu não quero que os meus filhos sejam. Porque a palavra de Deus me manda honrar meu pai e minha mãe, para que os meus dias se prolonguem na terra e eu seja bem sucedido em todas as coisas. Amém? Filhos, irmãos, cultive um relacionamento de respeito, de honra, de admiração entre vocês. De honra, de respeito, de admiração entre si e com os pais. É tão feio a gente ver irmãozinhos com picuinha, fazendo pirracinha, um jogando para o outro, um brigando com o outro. É desagradável, não se respeitam, não se admiram. E coisinhas pequenas, picuinha, que a gente desconsidera. Davi desconsiderou coisa pequena. Você viu no que virou? Diga para quem está do seu lado assim: preste atenção nas coisas pequenas. Começa com implicância, vai virar inveja, vai virar ciúme, vai virar ódio. Que é isso, pastor? Repreenda essa palavra. Não adianta você só repreender. Davi, com certeza, por ser um homem de Deus, ninguém imaginava que ia acontecer isso na casa dele. Eu repreendo essa palavra, está amarrado em nome de Jesus. O diabo está rindo disso aí. O diabo falou assim: você andar à vontade. Se você não tomar atitude, não vai adiantar. Entendi isso, irmão? Amém? Vamos partir para a conclusão, porque o horário está estourando. O que acontece? A família inteira entrou em conflito. Absalão ficou contra o pai, que foi conivente como pai com o erro do filho, que foi complacente com o crime de um súdito, porque ele era rei. A irmã foi violentada, foi morar fora da casa do pai. Absalão se rebelou contra o filho. Todo mundo ouve falar que Absalão rebeliou contra Davi, não ouve? Sim ou não? Todo mundo ouve ou não ouve? Absalão se revoltou, se rebeliou contra Davi. Rebelião é pecado de feitiçaria? É. E Absalão não escapou da consequência. Por mais que você tenha razão para fazer alguma coisa errada, que justifique porque alguém foi injusto com você, alguém te fez o mal, alguém pisou no teu calo, alguém te perseguiu, você fala assim: eu tenho razão, eu estou no meu direito, porque a vida não foi boa comigo, não pegaram leve comigo não. Você precisa entender, por mais que você ache que você tem razão, não quer dizer que você vai escapar da consequência do teu erro. Porque a lei da semeadura é lei espiritual, e o que você planta, você colhe. Só que Davi induziu o próprio filho à rebelião, com as ações dele. Veja bem, a família inteira entrou em conflito. Agora, como solucionar os conflitos dessa família? É necessário que cada integrante da família tome iniciativa para contribuir na solução dos conflitos. Eu vou resumir de tudo que eu falei aqui, fazer uma síntese. Primeiro, o pai que desconsiderou a mudança de comportamento do filho Aminon e suas amizades, companhias e influências, precisa passar a considerar isso, ou seja, admitir os defeitos da criança. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 20, versículo 11, anota aí na sua Bíblia, Provérbios 20, 11, que até a criança se conhece pelos seus atos. Até a criança. Você vê uma criancinha pequenininha, você já sabe, isso aí é ruimzinho. Morde, bate, chuta, xinga, faz pirraça, isso é sanguinho ruim. Como assim, pastor, sanguinho ruim, está proferindo palavra de maldição? Não, irmão, você tem que parar com essa mania. Você tem que entender que teu filho tem um gênio, e você tem que corrigir o gênio dele agora, senão depois ele vai mandar. Ele é genioso, bate na tua cara. Quando tiver 15 anos, vai falar para você: vem, pode vir, vem. E você vai querer entrar com ele no braço, vai apanhar. Vai apanhar do próprio filho, porque você nunca deu um tapinha quando precisou. E a Bíblia diz que aquele que não usa vara é tolo. Aquele que não disciplina, não corrige, é tolo, é louco, e mata a alma do próprio filho. Ai, pastor, eu vim de longe para ouvir essa mensagem. Se eu soubesse, eu não viria. Eu sei, mas por isso que Deus te trouxe. Você precisava ouvir isso hoje. E eu não sou profeta da minha boca. Eu não estou aqui para pregar o que você quer. Eu estou aqui para pregar o que Deus mandou pregar. E esta é a palavra para esta noite.
E isso pode me custar 2, 3 ovelhas. Isso pode me custar gente chateada comigo, orando para Deus me dar uma mala com passagem só de ida para o Iraque. Se Deus quiser me mandar para o Iraque para pregar, eu vou. Mas querido, se não, cuidado com a tua oração. Vigia na terra. Segunda coisa, a irmã que agiu com excessiva pureza e inocência deu liberdade e intimidade desregada. Família tem que ter regra. Ok, irmão? Amém? Tem que ter hora para as coisas. Entra na internet 8 horas da manhã, sai 6 da tarde. Tem coisa errada aí, pai e mãe. Tem que ter limite esse negócio. Vai aonde quer, quando quer, chega a hora que quer. Você não sabe com quem está. Te liga 4 horas da manhã para você buscar. Mas está fazendo o quê? Não tem hora para chegar, não tem dia para namorar, não tem dia para ver o namorado, não tem dia para ver a namorada, não tem limite. O quarto parece motel, debaixo do seu nariz, pai e mãe. Não, pastor, misericórdia, que é isso? Não, que é isso, que, irmão? No meu tempo, namorada não entrava em quarto de namorado. Meu tempo, namorado não tinha essa liberdade de ir para o quarto da namorada, era na sala. E malemar ia para a mesa tomar cafezinho com o sogro. E era aquele cafezinho que eu vou te falar, irmão. O dele com açúcar, o seu sem açúcar. Tá bom aí? Tá. Não estou dizendo que porque um dia você entrou no quarto do seu namorado que você é uma menina sem valor. Não, não é isso. E porque você um dia entrou no quarto do seu namorado que você já desrespeitou. Mas cuidado, irmão, isso é perigoso. Tu vai correr o risco de pecar. Ou você acha que você é de ferro? Ai, pastor, eu sou ungida do Senhor. Eu tenho um sim de castidade ungido. Mesmo ele sendo ungido, você tem a chave. O que resolve abrir, você abre. Ai, pastor, isso é coisa de falar no altar? Eu não falo, outro vai falar para você de forma diferente. Eu quero ser incentivador de boas ideias na tua vida, amém? Quem quer ser comigo aí, levanta a mão da glória a Deus. Aplaude ao Senhor, a Jesus aí bem forte. Estou terminando. O irmão que desconfiava, mas em nada alertou a irmã, e nem nada comunicou ao pai de sua desconfiança, preferiu odiar. Tem gente que prefere, já sabe que o cara está por um fio para cair, a cabeça dele vai rodar mesmo. Estou doido para ter um motivo, estou a fim de matar esse camarada mesmo. Ele me deu motivo agora. Eu estava louco para pegar ele, agora ele me deu razão. Agora já era, a casa dele caiu. Mas a que preço, meu filho? Tua irmã estuprada? A que preço, meu querido? Depois que a família se destruir, você vai ficar com essa picuinha até quando? Ô marido, ô mulher, para o bem dos seus filhos, se resolvam. Decida quem manda aí, coloca parâmetros, autorize quem tem que ser autorizado a fazer alguma coisa e faça. Ei, irmão, ei, irmã, aprenda a admirar e amar seu irmão, sua irmã, porque depois não vai adiantar você ir no velório e chorar. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, já foi. E a tua colheita virá, porque a colheita de Absalão veio, a de Davi veio. Por fim, o pai que acha que o tempo ia curar tudo, que na realidade contribuiu para alimentar o ódio do outro filho, e que desconsiderou os riscos dos dois se confrontarem, esse pai não pode mais repetir os mesmos erros, amém? Primeiramente, o pai que desconsiderou a mudança de comportamento precisa admitir os defeitos do filho. Depois a irmã precisa ter mais cautela, certo? Depois o irmão não pode tirar proveito de uma coisa errada do irmão para poder tirar benefício próprio. Absalão, sob o pretexto de talvez ter uma picuinha com o irmão, deixou a corda andar e agora tem um motivo para matar ele. Isso eu estou falando no campo da hipótese, tá? Por fim, o pai repete o mesmo erro, porque deixa a mim não ir com Absalão, mesmo desconfiando que tem alguma coisa errada no ar. A falta de ações positivas internas, a falta de ações positivas e a atitude dos membros da família irá permitir a influência dos de fora falar mais alto. Influências externas vão entrar em ação na sua casa, se você não for um agente ativo aí dentro, amém? Quem foi o primeiro a influenciar? Foi Jonadab. Agora concluindo, quem foi o outro a influenciar? Segundo Samuel 14, versículo 1 a 33. Eu preciso encerrar porque eu já estou estourando meu horário aqui. Aliás, já estourei, me perdoe. Era previsto, eu falei que ia começar a pregar mais cedo hoje. Tivemos um contratempo e não foi possível. Mas eu conto com a sua compreensão, amém, querido? Porque você veio aqui para ouvir a palavra de Deus ser abençoado, sim ou não? Novamente, a falta de atitude do pai para solucionar o conflito com o filho provoca a interferência e influência de alguns de fora. Joabe acha que precisa ajudar, cria toda uma situação. Depois você lê com calma, segundo Samuel, você vai ver, certo? Capítulo 14, versículo 1 a 33. Para que toque e sensibilize o coração de Davi, convence Davi
Absalão precisa voltar para casa. Davi fala: pode trazer ele. E aí o que acontece? Alguém de fora tendo que ajudar a resolver um conflito, tentando adotar ali alguma ação positiva, mas nem sempre, apesar da ajuda de fora ser bem-vinda, nem sempre ela é positiva e produtiva. Às vezes quem está de fora não tem entendimento e visão dos fatos como quem está dentro. Da mesma forma que de fora alguém pode ver o que quem está dentro não está vendo, às vezes por não estar devidamente dentro do problema, pode dar um conselho que não se encaixa, pode falar da sua experiência própria e aquela pessoa agir errado. Mas eu não vou tomar tempo aqui. Davi resolve agir agora então. Ele fala: pode trazer ele de volta. Só que agora já é tarde demais. E ele faz o que? Ele age de forma errada. Se você ler 2 Samuel capítulo 14, versículo 23, versículo 24 e 28, ele manda buscar, lá em 2 Samuel 14, 21, ele manda buscar Absalão. Só que em 2 Samuel 14, 24, ele não recebe. Quando o Absalão chega, ele fala assim: não olha para minha cara, não, você não vai ver minha face, vai embora, você pode ficar em Jerusalém, mas longe de mim. Ou seja, ele repudia o filho, ele manda o filho para longe, ele incita a rebelião, ele conduz o filho a um ato pior. Como ele poderia corrigir um erro cometendo outro? Como é que ele vai resolver um conflito com Absalão se ele está afastando mais ainda Absalão? Queridos, como dizer para o filho: não fuma, se você fuma? Como dizer para o filho: não bebe, se você bebe? Como dizer para o filho assim: respeite, se você o desrespeita? Como é que você vai falar para o filho: seja educado, pacífico, calmo, equilibrado, se você é mal educado, desequilibrado, é temperamental, é uma pessoa surtada? Não tem como você corrigir um erro cometendo outro ou sendo pior. Ele quis trazer Absalão de volta, mas impôs uma condição: não olha para minha cara, fica longe de mim. Quer dizer, ele, durante 2 anos ele convive com Aminon, que estuprou a própria filha dentro de casa. 3 anos Absalão fica fora, ele fica 5 anos longe do filho. Quando o filho volta, ele não quer olhar para a cara dele. Tem um problema sério nesse homem, não tem? Pai e mãe, acordemos para a realidade da vida. Mais grave que sejam os erros que nossos filhos cometeram, eles precisam da gente para poder se acertar nessa vida. Eles precisam de você. Não adianta você pôr longe, tem que trazer para perto. Não adianta punir com afastamento. Você precisa ser a influência e a referência que eles precisam. Eu preciso encerrar por causa do horário. Veja bem, depois de 2 anos que Absalão já está em Jerusalém, ele cansado de esperar, porque Davi, seu próprio pai, não o recebe. Ele reclama com Joabe, ele cria também uma situação, taca fogo numa plantação de Joabe, porque ele mandava chamar Joabe. Joabe quis ajudar, mas depois tirou o corpo fora. Joabe não vinha, tacou fogo na plantação de Joabe. Joabe veio para ver o fogo pegando. Ele falou: agora você veio, né? Te deu um prejuízo, você veio. Então, para que me trouxe de lá se eu chego aqui meu pai não quer nem me ver? Era melhor, olha o que Absalão fala: era melhor ter me matado do que fazer isso comigo. Já viu isso, irmão? Como é que pode um filho pensar isso do próprio pai? Um filho imaginar isso para a sua própria vida? Só que agora a motivação dele não é mais se reconciliar. Ele está tomado de ódio, ele quer se vingar. Ele quer ser recebido pelo pai para aparentemente estar tudo bem, mas ele está tramando tomar o trono do pai. Ele estava frustrado pela atitude do pai e pelo rei. Davi contribuiu com isso. Com Aminon ele foi condescendente, foi um rei conivente. Com Absalão ele foi frio e inflexível. Tratamento diferenciado. E nós não podemos fazer isso. Amém? Nós temos que agir de igual modo, para o bem dos nossos filhos, para a saúde da nossa família. Veja só, aqui em 2 Samuel 14, versículo 33, o rei recebe ele, o pai recebe ele como um governante, não como pai. Tem todo o ritual, tem todo o cerimonial. Ele recebe Absalão na sua presença como rei, como governante, não como filho. Tem todo um rito. Não houve iniciativa espontânea, não houve uma aproximação íntima, houve uma fria recepção, um encontro formal e frio. Se você ler 2 Samuel 14, 34, você vai ver que não houve aproximação, houve afastamento. Apesar da formalidade do ato, Davi perdeu a oportunidade de solucionar o conflito com o filho. Absalão perdeu a oportunidade de solucionar o conflito com o pai, porque ainda havia culpa, vergonha e remorso ali. Irmão, enquanto a culpa, vergonha e remorso estiver plantada no relacionamento, na vivência familiar, não tem como resolver o problema. Nós temos que resolver isso, nós temos que arrancar isso, para que a gente consiga curar a nossa família, sarar a nossa família. Amém? Eu estou encerrando. 2 pessoas que se amavam, mas que não se confessavam. Você já falou para o teu pai e para a tua mãe que você ama eles hoje? Você já falou para o seu filho e para a sua filha que você ama eles?
Você já sentou um minutinho, olhou nos olhos, você já bateu um papo, você já abraçou, você já confessou, eu te amo. Já liberou palavras de bênção, porque nós damos broncas quase que 24 horas por dia. Nós repreendemos quase que 24 horas por dia. E filho e filha, não acha ruim não, que é nosso papel mesmo. Viemos no mundo para ser chato. Quando eu era filho, meu pai era chato. Agora eu sou pai, eu sou chato. Só que tem a hora de passar a mão na cabeça, de dar um beijo, de fazer um elogio, de dar um parabéns, de dar um presente, de dar um mimo. Tem ou não tem, pais? Quer ver os filhos gostar da mensagem agora? Tem ou não tem filhos? Eu vi um tem assim meio. Tem. Só que aí nós pais e nós filhos temos que saber lidar com isso aí, porque senão nós vamos transformar nossa convivência num pé de guerra. Pessoas que se amam, mas não se confessam. Pessoas que se amam, mas que se ferem. O propósito do amor não é machucar. O propósito do amor não é ferir. Devido ao conflito não solucionado, eles não se amavam. Vou te falar uma coisa aqui. Tem advogado aqui com a gente. Absalão praticava alienação parental. Sabia disso? Ele teve uma filha que ele pôs o nome de Tamar. 2 objetivos tem aí. Primeiro, honrar a irmã. Segundo, afrontar o próprio pai. Está vendo? O senhor não honrou a tua filha? Eu estou honrando minha irmã. Eu vou pôr o nome da minha filha nela. Sabe? Então, irmão, tudo, o comportamento humano nos indica muito sobre o que a pessoa está querendo fazer. Aí, Davi não conhecia. Se você estudar um pouquinho a história e continuar lendo aqui, Davi não conhecia Tamar, a neta ainda. Isso chama-se hoje, um termo legal, alienação parental. Estou certo, doutora? Estou certo, ainda bem, né? Não é assim que tem que ser a sua família, amém? O filho era inimigo do pai. E eu quero orar com você agora, ao encerrar essa mensagem, para que Deus restaure em você, para não acontecer o que aconteceu com Absalão. Por quê? Porque por Absalão ter perdido a admiração e respeito pelo pai, isso se transferiu para aquilo que o pai era. O pai era o que, gente? Rei. Então ele se sentiu no direito e na razão de se rebelar contra o rei. Se seu filho, olha aqui, pai, mãe e filhos, escuta o que eu vou te falar isso aqui. Quando você pede respeito e admiração pelos seus pais, você acha que você está no direito de se levantar contra eles. Mas eles são seus pais. Ele pode ser um alcoólatra, ela pode ser uma mulher sem moral alguma, mas ela é sua mãe e ele é seu pai. E a Bíblia diz em Efésios 6, honra teu pai e tua mãe. Não falou assim, honra se eles for gente boa, se eles for honestos, se eles tiver caráter. Diz honra. Pais, a Bíblia diz em Efésios 6, versículo 1, 2 e 3, pais, não instigue a ira no coração dos seus filhos. Eu quero orar para Deus restaurar a admiração, porque quando Absalão viu que não tinha mais admiração e respeito, ele começou a tratar Davi como um qualquer. Seu pai e sua mãe não é um qualquer, ainda que possa estar parecendo. Davi continuava sendo rei, o ungido de Deus, o chefe daquele estado e nação. Era um homem que tinha a mão de Deus a seu favor, mesmo ele tendo cometido alguns erros. Não é porque teu pai e tua mãe já errou, não acertou sempre, que você pode desacatá-los, afrontá-los publicamente, desobedecer. Namorado, ajude sua namorada a ser obediente. Namorada, ajude seu namorado a ser obediente. Porque se a tua namorada não ajuda você a ser obediente, se o teu namorado não ajuda você a ser obediente, namorada, sai fora. Porque amanhã ele não vai ter princípios com você, nem ela com você. E você vai ter filho com a pessoa errada. Não estará preparado para educar os seus filhos. Quer saber se essa pessoa serve para ser a mulher da sua vida? Olha se ela é uma boa filha. Quer saber se esse camarada serve para ser o homem da sua vida? Veja se ele é um bom pai, um bom filho. Porque com certeza será um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe. Quem concorda comigo, diga amém. O distanciamento entre os dois impediu Davi de perceber as ações de Absalão. Absalão começou a armar rebelião, ele não viu, porque estavam distantes. Diga quem está do seu lado, seja íntimo dos seus filhos. O conselheiro do rei se tornou conselheiro de Absalão. Aitofel, que alimentava uma insatisfação contra Davi devido àquele acontecido com seu filho, com seu neto, por causa de Betseba. Aitofel alimentava uma insatisfação com Davi. Ele começa a influenciar Absalão a se rebeliar e se torna conselheiro de Absalão. Ele sai do conselho de Davi e passa a ser conselheiro de Absalão no ato de rebelião. O fim é trágico. Não vou entrar por esse caminho, mas o fim é trágico. A família estava em conflito e agora causou transtorno em toda a sociedade. Eu vou encerrar lendo esse texto, eu preciso que você leia 2 Samuel, capítulo 15. Pega a Bíblia para a gente orar agora. Vamos lá, 15, capítulo 15, 2 Samuel. Quem já achou, diga amém. Versículo 14 de 2 Samuel 15.
Disse, pois, Davi a todos seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos escapar diante de Absalão. Agora veja o versículo de, deixa eu achar aqui rapidinho, versículo de número 23. E toda a terra chorava a grandes vozes. Olha só, irmão, uma família em conflito, toda uma nação foi prejudicada. Quando a família é desestruturada, a sociedade sofre consequências. Quando a família é problemática, a sociedade sofre consequências. Jovens nas drogas, jovens nos crimes, jovens na prática de atos ilícitos, pessoas que vivem uma vida desregrada. Por quê? Por causa da desestrutura familiar, por causa de uma família em conflito, por causa de uma família sendo destruída. O meio em que nós estamos vivendo, estamos inseridos, sofre influência do que está acontecendo dentro da nossa casa. Teu filho começa a dar problema na escola, começa a não ir bem nos estudos, é o pai e a mãe que não vai bem no trabalho, que não dá certo, interfere no relacionamento familiar. Por quê? Por causa de conflitos que não foram solucionados ou não foram evitados no seu ponto de partida. A rebelião de Absalão causou a sua própria morte. Ele plantou, ele colheu. Lá em 2 Samuel 18, 14 a 17, mesmo Davi não pedindo para que não o matasse, escute isso aqui, seus servos o matam. Por quê? Os subordinados de Davi já não estavam mais acreditando no discernimento dele, já não acatavam mais suas ordens, porque estava acostumado a ver ele ser conivente com os erros dos filhos. Foi assim com Aminon, e agora estava sendo de novo com Absalão. Joabe toma a iniciativa de matar Absalão, porque considera que o que ele estava fazendo era errado contra o pai, apesar do pai ter dito não faça, o rei ter dito não faça. Veja bem, o próprio filho desconstruiu o pai. Seus subordinados fizeram igual, não acatavam mais suas ordens, não obedeciam mais, não acreditavam mais no seu discernimento. Qual é a reação do pai? O pai de novo vai chorar a morte do filho, o pai de novo vai lamentar a morte de Absalão, o pai de novo vai sofrer. Mas ele não podia ter mudado isso? Ele não poderia ter feito diferente quando Absalão veio para casa, quando Absalão teve a chance? Não, mas ele preferiu deixar Absalão 2 anos afastado, fora os outros 3 que já tinham ficado distantes. Diga quem está do seu lado, tome a iniciativa. Fique em pé, por favor. Davi chora, lamenta a tragédia em sua família. Davi chora, lamenta a perda do filho que ele tinha, por não ter conseguido declarar seu amor por ele. O que custava Davi abraçar o filho e dizer: o pai te ama, eu não concordo com as tuas ações, eu não concordo com a escolha que você fez, os caminhos que você tomou. Errou com um, não erra com o outro. Errou uma vez, não erra de novo. Mas de novo ele chora, por culpa, por remorso, por um amor não confessado. Diga quem está do seu lado, não perca a oportunidade de confessar seu amor pelos seus filhos. Fala assim: confesse seu amor pelos seus pais. Amém? Eu queria pedir os pais para estar junto com os filhos nesta hora. Eu queria pedir os filhos para estar junto com os pais. Por favor, alguém busque as crianças lá que a gente vai orar. Davi estava chorando agora, por quê? Porque tudo havia se tornado tarde demais. Aminon estava morto, Absalão estava morto, e ele participou disso de uma forma da qual com certeza ele se arrependia. Eu quero chamar você, pai e mãe, para ser influência sobre os seus filhos, para agir positivamente dentro da sua casa, no relacionamento dos seus filhos, na educação, no trato, no cuidado. Mas eu quero chamar você principalmente para uma coisa: não perca a oportunidade de se declarar apaixonado pelos seus filhos. Demonstre amor, tenha gestos de amor, práticas de amor, da mesma forma que você faz pela mulher amada ou pelo homem amado, faça pelos filhos, ou até mais, eles precisam muito disso. E vocês, filhos, não tenham medo de falar para o pai: pai, te amo, mãe, te amo. Vença esse bloqueio, querido, vença esse bloqueio, querida. Olhe para o teu irmão e diga: mano, te amo. Olhe para a tua irmã e diga: maninha, te amo. É necessário construir um relacionamento de admiração e respeito dentro de casa. Valorizar, valoriza os seus irmãos. Seus amigos lá fora, uma hora te abandonam, mas você tem uma casa para voltar. É teu pai e tua mãe que vai estar de braço aberto. Seus irmãos vão te receber. É isso que nós cremos e pregamos, e é isso que nós vivemos aqui. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Amém.
Por favor, os filhos estão junto com os pais? Ou está difícil aí? Vamos encerrar orando? Vamos lá, gente, pode vir. Pode trazer o namorado, a namorada. Traz a nora aí, tá querendo dar para a família mesmo? Ô gente, ó, desculpa pela hora aí, mas hoje eu tinha avisado, né? Eu avisei que hoje o negócio ia ser diferente. Ó, eu preciso dos filhos aqui. Cadê os filhos? Vem cá, os meus filhos. Rápido, pode abrir essa porta aí agora. Pode abrir, pode entrar por aí. Vamos lá, gente. Tem gente que tá doido para ir embora. Tem gente que até precisa ir embora. Não é questão de estar doido, né? Mora longe. Tem irmãos aqui que moram em Ubatuba. Tem gente aqui de São José dos Campos, Pindamonhangaba, Tremembé, Caçapava, né? Junta aí os filhos, os pais. Fecha os teus olhos. Tá todos os filhos aí, gente? Vou te dar um... Óbvio. Vou te dar um... Você tem irmão aí do teu lado? Tem irmã do teu lado? Você tem pai e mãe aí? Eu vou te dar um minutinho para você olhar na cara dele, assim, no olho dele, e falar assim, ó, eu te amo muito. Falar uma palavra bonita aí, declarar o amor. Primeiro pelo filho, pela mãe, pelo pai. Olha para esse homem aí, esse homem rude, bravo, que você acha que ele... Fala, paizão, eu te amo, Pacas. O senhor é chato, mas eu te amo. A senhora pega no meu pé, mas eu te amo, mãe. Fala aí pra mãe. Aproveita esse minutinho. A mãe não está aqui, fala pro maridão aí, fala pra esposa. Fala pro teu filho, filhão, eu te amo, cara. Você dá trabalho de vez em quando, mas eu te amo. Não é porque você dá trabalho que eu vou parar de chamar. Não é porque você teve umas dificuldades aí que eu vou parar de chamar. Fala pro teu pai aí. Vamos aproveitar esse minutinho para isso. É momento de confessar o amor, irmão. Confessa o amor aí, confessa. O amor não confessado é ruim. E tem de gente lá embaixo olhando pro louvor aqui, fazendo assim, ó. Tá cheio de esposa lá embaixo, de mãe, de filha, né? O Junião tá filmando a mulher dele, a filha dele. Que cara de pau, rapaz. Olha lá. Aí, ó. Aí. Né? É isso aí, gente. Confessa. Teu pai e tua mãe não tá aqui? Teu filho não tá aqui? Tua mulher não tá aqui? Chega em casa. Vai lá, tá dormindo, acorda. Vem cá, vem cá. Dá um abraço, fala assim, te amo. Ele vai falar, o quê? Ficou doido, velho? Fala assim, eu sou doido de amor por você, filho. Fala assim, ó, o que eu faço é porque eu te amo. O mundo não vai te tomar de mim. As drogas não vai te tomar de mim. O crime não vai te tomar de mim. Você está selado, você é abençoado. Você é fruto do amor do teu pai e da tua mãe. Você é bênção na nossa vida. E eu quero ser bênção na sua vida. Fala isso quando você chegar em casa. Pastor, ela saiu, pastor, foi para noite. Pastor, ele foi usar droga. Não interessa, quando ele chegar, abraça ele. Olha no olho dele e fala assim, eu quero te falar que te amo. Ele vai falar assim, ficou doida? Dá um sorriso e pronto, faça isso, amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, tua igreja está em pé na tua presença. Senhor, filhos, maridos, esposas, pais, irmãos, orando juntos. Senhor, nós queremos encerrar esse culto celebrando a Ti, Senhor, pela nossa família. O diabo tem feito de tudo para destruir, para separar, mas o Senhor é aquele que nos uniu. Os filhos são a herança que o Senhor colocou na nossa vida, e nós queremos abençoá-los em nome de Jesus. Queremos profetizar sobre eles, Deus, tudo que o Senhor tem de bom. Tudo, Senhor. Nós queremos filhos que sejam exemplos nessa sociedade. Livres, ó Deus, livres de qualquer distúrbio. Livre o Senhor de qualquer transtorno. Livre, Senhor, de qualquer conduta ou comportamento que não seja aquilo que agrada a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, queremos que o Senhor abra os nossos olhos para vermos, identificarmos qualquer mudança de comportamento que esteja denunciando que eles estão com um problema. Nós queremos ser os amigos deles. Nós queremos ser a influência que eles precisam. Nós queremos apresentar a solução e não deixar que outros influenciem negativamente. Guarda o nosso casamento, Deus. Guarda a nossa família. Guarda o nosso relacionamento. Abençoe a nossa casa. Abençoe os nossos filhos. Protege o Senhor no nosso relacionamento, Pai. Nós oramos agora e profetizamos amor e unidade nesta casa. Amor e unidade nessa família. Respeito entre esses irmãos. Honra entre esses irmãos. Paz no relacionamento desta família. Em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos cometer erros sob o pretexto de corrigir outros. Nós queremos acertar, Senhor. Simplesmente acertar. Ensina-nos que possamos aprender, Senhor, com as falhas, com os erros, com as precipitações ou com a negligência de Davi. Senhor, nós estamos aqui desconstruindo a imagem dele, mas estamos aprendendo com ele. Queremos, Senhor, seguir em frente.
caminhando, sendo feliz. Então nós profetizamos a bênção, Senhor, agora. Oramos e pedimos no nome de Jesus.